Olá, seres humanos, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje aqui a respeito do desenvolvimento da sua redação dentro do Enem, tá? Primeiro, o que é desenvolver? Eu tenho duas características de uma redação de fato desenvolvida. Uma delas é a questão sistemática, ou seja, organizacional. Então, se eu organizo mais de um parágrafo no meu desenvolvimento, significa que eu consegui apresentar necessariamente mais de uma ideia para o meu examinador. Beleza, essa é a questão sistemática. Mudei de ideia, mudei de parágrafo, tá? Outro fator é a progressão temática. O que é essa progressão temática? O leitor, ele tem que ter a impressão de que você renovou as ideias durante o seu texto. Então você mostrou tanta informação inovadora e ao mesmo tempo conectada, tá? Isso vai fazer a diferença no que a gente chama de unidade textual. Então, para ter desenvolvimento, eu tenho questão sistemática, que é a organização de cada parágrafo, baseando-se nas ideias, e eu tenho a questão da progressão temática, que é o encadeamento das ideias durante o meu desenvolvimento. Caraca, moleque, tirei onda, hein? Depois, o que você vai fazer? Você tem que pensar o seguinte: qual é o artifício que eu vou utilizar para montar a ideia principal dentro do meu desenvolvimento? Então, você não pode se preocupar em desenvolver o seu texto sem definir o que é realmente fundamental dentro daquele teor, fator argumentativo. Porque senão, o que vai acontecer? Vai parecer que você transmitiu informação e não convenceu ninguém a respeito do seu conhecimento. O que faz você demonstrar o seu conhecimento é exatamente a união da sua ideia central com os fatores que você utiliza para provar. É isso que vai diferenciar o seu texto em termos de argumentação, tá? Informar não é desenvolver. O que é desenvolver é transmitir informação diante de um objetivo central, diante de uma lógica central. Beleza? Então eu tenho um desenvolvimento baseado em fatos, que é quando eu quero utilizar o meu cotidiano. Sabe quando você não sabe nada a respeito do tema? Eu tô te vendo balançando a cabeça, tipo, entendo, pois é. Cara, quando isso acontecer, lembre-se de que você é brasileiro e que em algum momento da sua vida, aqueles fatores aconteceram com você ou com alguém que mora próximo a você, ok? Então, violência contra a mulher. Poxa, nunca apanhei, não sou mulher, nunca bati em mulher, como é que eu vou saber o que é violência contra a mulher? Mas você tem contato e acesso com informações a respeito desse assunto. Por mais que elas não sejam informações profundas, elas são suficientes para que você possa analisar essa situação de uma maneira socialmente madura, ok? Outro detalhe, quando eu utilizo dados, significa obrigatoriamente que esses dados precisam de uma análise. Cara, não coloque dado na sua redação se ele não tiver fundamento, se ele não tiver uma lógica, uma estrutura. Principalmente porque você tem que ter a manha de como colocar esse argumento dentro do seu texto. Exemplo, se eu quero mostrar o quanto aquele tema ou aquela situação impacta o Brasil de maneira geral, você vai colocar percentual. Então, 40% das mulheres já sofreu agressão. Beleza, já sofreu
agressão. Então, aqui eu estou chocando no montante. Agora, se eu coloco assim, 40 milhões de brasileiros sofrem com a questão do abuso sexual. O que você conseguiu fazer? Sensibilizar o seu leitor. Então, se o tema, além de necessitar de uma análise, se ele também der margem para que você possa sensibilizar de alguma maneira o leitor, faça isso. Aí você vai utilizar o valor bruto. Então, por exemplo, 12 milhões de brasileiros são analfabetos funcionais. 12 milhões é muita gente. Isso mexe com a nossa responsabilidade social. Ok? Outro desenvolvimento é argumento de autoridade. O grande problema hoje para o Enem é o que as pessoas consideram como argumento de autoridade. O que realmente é argumento de autoridade? Responde aí. Ou a pessoa é um teórico, então, no mínimo, essa pessoa tem que ter estruturado um pensamento a respeito do assunto. Beleza. Ou essa pessoa, ela é necessariamente alguém que coleta informações. Ela não analisa, ela não tem opinião, ela não montou teoria, mas ela se baseia em fatos. Ela coleta. É um caso, por exemplo, de um instituto. Ele não tem opinião formada a respeito dos assuntos, mas ele vai lá e coleta aquela informação. Beleza. Isso é argumento de autoridade. Qual é o grande problema do argumento de autoridade? É quando você desconstrói a ideologia transmitida pelo argumentador ou pela autoridade. Então, é quando eu pego, por exemplo, um filósofo e eu consigo desconstruir a teoria dele. E isso faz com que o meu texto se empobreça, tá? Aí eu tenho citação direta, que é aquela que vem entre aspas. A grande ideia para o seu texto é que ela seja extremamente curta. Você não vai guardar um parágrafo inteiro na sua cabeça. Você não tem necessidade disso, você não está guardando nem você. Você está perdendo, você não sabe nem seu endereço. Você volta para casa, porque você volta de Uber, cara. Então você não está bem, né? Então, citação direta, tipo eu, pequena, rápida e prática. Mas, se você fizer uma paráfrase, significa obrigatoriamente que você entrou em contato com o livro do cara, percebeu algo interessante, fez a sua interpretação, conectou com os outros argumentos e partiu para baixo. Ok? Desenvolvimento baseado na questão comportamento. Como era o comportamento brasileiro passado, como é o comportamento brasileiro na contemporaneidade. Essa questão também você pode observar aí para o seu desenvolvimento. Tranquilo? O que é importante? Que você não utilize a mesma técnica nos dois parágrafos. Então, se você colocou citação no primeiro, coloca dado no segundo. Se você colocou dado no primeiro, você vai utilizar de malemolência e vai mostrar um pouco do cotidiano. Mostre a sua brasilidade. Mostre quanto você se preocupa com o Brasil. Mostre a ideia que a gente chama na Força Nacional de espírito de corpo. Espírito de corpo dentro da Força Nacional significa que se um sofre, todos sofrem. É isso que a gente tem que aprender a ter durante o desenvolvimento e o desenlace argumentativo para o tio Enem. Tranquilo, suave, sim. Um beijo e me liga a cobrar, sabe por quê? Porque eu sou rica, sabe o que você é? Nota no Enem. Partiu.